Abre comigo aí a sua Bíblia no livro ali de Romanos. Romanos, capítulo de número 11, no verso de número 17 e 18. Amém. Eu tenho meia hora. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 11, no verso de número 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Amém. Fecha teus olhos. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela mensagem, ó Deus, que está aqui contida na Bíblia. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, venha se revelar, ó Deus, a tua igreja. Nós te damos graças e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto, porque ele traz aqui uma mensagem, assim, muito importante, sabe, gente? Quando ele fala aqui sobre, logo no verso 17, que ele diz, se alguns dos ramos foram quebrados, ele está fazendo referência aos judeus. Os judeus foram esses ramos que foram quebrados, porque eles até o dia de hoje, aqueles que não são convertidos, eles não aceitam que Jesus é o Salvador, é o Senhor dos Senhores, eles não aceitam. Então esses ramos, eles foram quebrados, né? E tu, sendo oliveira braba, estou continuando aqui o versículo, e foste enxertado em meio deles. Essa oliveira, essa oliveira braba que foi enxertada são os gentios, que somos nós. Nós fomos enxertados na videira, nós fomos colocados ali. Então, aqueles que outrora não tinham a herança, recebeu a herança através de Jesus, amém, irmãos? Então, nós fomos enxertados nessa mesma oliveira. Os novos ramos, né, ele não tem direito de se orgulhar, porque você pode pensar assim, então eu sou o cara, né? Não, você não vai se orgulhar, mas você vai precisar mais do que ninguém, né, de ter Jesus para se alimentar ali naquela seiva, naquela oliveira. Então o que ele diz aqui é que você depende da raiz. Quem é a nossa raiz? Jesus, né? O fato de serem enxertados não sugere, né, que algum mérito nós temos, né? E não nos coloca, escuta bem, não nos coloca acima dos judeus, porque eu creio que se eles forem tocados, eles vão ter a salvação também, através da confissão em Jesus Cristo. Creio também que o povo judeu tem uma promessa para si. Entende? Essa promessa se cumpre através de Jesus, mas eles precisam reconhecer que o Salvador já veio, que Jesus é Deus, que Jesus é Rei, amém, irmãos? Então a diferença que existe aí é a questão de fé, não de mérito. Nós temos fé no autor e consumador, que é Jesus, né? E muitos deles, aliás, todos os judeus, aqueles que não são convertidos, ainda não professam essa mesma fé, mas nós cremos que eles vão ser alcançados por essa graça. Então, para ficar, irmãos, na oliveira, os gentios, que somos nós temos que manter, sabe o quê? O temor ao Senhor. Porque se você não tiver esse temor ao Senhor, né, você não vai conseguir se manter ali na oliveira, né? Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele não poupou os judeus incrédulos. Então eles tinham direito,
mas a partir do momento que não reconhecem, eles foram retirados. E nós, aqueles que receberam a herança como promessa, nós fomos enxertados, né? Então, da mesma forma que os judeus incrédulos, né, foram retirados, ele também, o Senhor Deus, não vai rejeitar os gentios, que somos nós, aqueles que se comportarem como incrédulos. Entende? Porque a presença de Deus, só nós apagamos com nossas atitudes, com nossos gestos. E se assim nós fizermos, nós somos retirados da oliveira. Você consegue entender isso? É muito profundo o que eu estou te falando, viu? Mas eu quero falar nessa manhã, em cima desse texto, sobre o processo da regeneração, né? Quantos aqui são regenerados? Você consegue entender essa palavra? Regeneração. Vamos examinar aí, ponto a ponto, como é que é esse processo de regeneração. E quais são as atitudes que você precisa tomar para permanecer na oliveira e não ser retirado dessa oliveira. Receber ali a seiva do Senhor, se alimentar e continuar vivo. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto que eu quero tocar nessa manhã é que nós precisamos nascer de novo. Quantos precisam nascer de novo aí? Todo dia, irmão. Se você não levantou a mão, perdeu uma ótima oportunidade, né? Nós precisamos nascer de novo todos os dias, irmãos. Por isso, a novidade de vida. Por isso, a missão dessa igreja. Você está conseguindo conectar a linha de pensamento do seu pastor? Né? Então, se eu sou uma igreja que caminha em novidade de vida, eu preciso nascer de novo todos os dias. Eu preciso mortificar a minha carne todos os dias. Eu preciso fazer Jesus ser conhecido através da minha vida, amém, irmãos? Nicodemos, né? Nicodemos, ele foi ter com Jesus e indagava sobre Jesus, sobre a natureza de Jesus. Não por incredulidade, porque ele foi ter ali com Jesus já porque foi tocado, né? Tinha alguma coisa acontecendo ali com Nicodemos. Mas ele precisava ser alcançado. E aí Jesus disse para esse homem Nicodemos, está lá relatado no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 5. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Pensamento natural, sabe? Ele não estava conseguindo entender. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando nós nascemos, irmãos, naturalmente falando, nós nascemos já em pecado. Nós nascemos já com o que é chamado de pecado adâmico, né? Ou seja, nós somos resultados da desobediência do homem, né? Da desobediência. Então, o nosso coração, irmãos, ele está ligado desde o início ao erro. A estutícia. Você pega uma criança novinha, né, um bebezinho, ele já quer fazer besteira. Por quê? Porque ele nasceu já nessa condição, diferente de como era lá no Éden, porque Adão e Eva viviam na presença do Senhor. Mas a partir do momento que o pecado entrou, houve um distanciamento, uma ruptura, um abismo se construiu entre o homem e Deus. E só através de Jesus é que você tem essa conexão com Deus novamente, porque Ele faz essa ponte. E aí, através da cruz vazia, nós temos essa conexão com Jesus. E aí, nós deixamos de ser filho da desobediência para ser um filho de Deus, uma filha de Deus, que vive em comunhão com o Espírito Santo e faz a partir de então acontecer o que nós chamamos, o que a Bíblia fala de novidade de vida, que é nascer de novo todos os dias. E Nicodemos tinha essa dúvida: como é que é isso? Porque o homem com o olhar natural, a mulher com o olhar natural, ele não consegue entender como é nascer de novo, pastor.
Você nasce de novo quando você diz não para o pecado. Você nasce de novo quando batem na sua face direita e você dá à esquerda. Você nasce de novo quando você está doido para falar um palavrão. Irmã, pelo amor de Deus. Mas não fala. E dá glória a Deus. Isso é nascer de novo. Isso é nascer de novo, é quando você, através das suas atitudes, exalta o nome do Senhor Jesus. E Nicodemos, ele estava ali, sedento para saber como é isso. Como é esse nascer de novo? A partir do momento, queridos, que nós nascemos de novo, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Sabe aquele discurso que falam aí fora que todo mundo é filho de Deus? Mentira de Satanás. Somos criaturas. A partir do momento que nós nascemos, naturalmente falando, somente é filho de Deus aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, a partir desse momento, irmãos, nós temos essa conexão com Deus. Nós aí nos preparamos para o batismo, assim como aconteceu ali com Geraldo, com Juliana ontem, que passaram pelas águas e ali deram um testemunho vivo do que Deus tem feito na vida deles, e vivemos em novidade de vida a partir de então. Agora, para se tornar filho de Deus, nós precisamos receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ah, pastor, já tenho Jesus. Irmãos, precisa do testemunho público, precisa da confissão, precisa do ato de você sair do seu lugar, de levantar a sua mão e a igreja orar por você. Precisa desse mover, desse movimento, porque naquele momento que tiver ali a imposição de mãos, naquele momento que você estiver ali confessando com a sua boca, os céus vão se mover, o Espírito Santo vai adentrar o teu coração e está feito. Novidade de vida, nasceu de novo. A partir daquele momento você vive constantemente nascendo de novo, morrendo para o pecado e vivendo para Jesus. Amém? O texto ali de Efésios capítulo 2, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você tá entendendo o que está escrito aqui? Eu acabei de falar com vocês, que éramos filhos da desobediência, ok? Então, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, junto com os filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne. Esse texto aqui, ele fala tudo, porque quando nós não éramos enxertados na oliveira, nós andávamos segundo a nossa carne, porque juntávamos ali com os filhos da desobediência, porque também nós éramos. E ali nós tínhamos o status de escarnecedores da fé. E ali nós nos afastávamos cada vez da presença de Deus. E diz aqui o texto: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O pensamento, irmãos, a mente é um lugar de batalha que até o dia de hoje nos afronta. E nós, que outrora éramos filhos da desobediência, éramos suscetíveis a esses pensamentos. Mas hoje nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E nossa mente está cativa a Jesus Cristo de Nazaré. Veio pensamento ruim, pensamento pecaminoso. Coloca a mão na tua fronte, eu declaro que a minha mente é de Cristo Jesus. Acontece com todos, irmãos, é com todos. E aí você declara: minha mente é de Jesus. Pensamento ruim, sai em nome de Jesus. Está ruim, você não consegue, liga para o teu líder de grupo de vida, liga para o diácono, liga para o pastor, nós vamos orar por você.
Não que nós sejamos bengalas de você, mas nós vamos te ajudar, porque nós somos um em Cristo Jesus. O que passa com você pode ter passado comigo também. Nós estamos no mesmo caminho, irmãos. E o viver em novidade de vida é isso. É ter o apoio de uns para com os outros. Essa comunhão que nos faz mais que vencedor. E aí nós podemos prosseguir. Amém, irmãos? Como filhos da ira. Nós éramos filhos da ira, da desobediência. Merecíamos ser separados de Deus. Veja a continuação aqui de Efésios 2, a partir do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, o que é isso? Quanto tempo que eu perdi sem Jesus, irmãos? Se você tem Jesus, permanece. Muitas vezes você pode pensar, está ruim. Mas pensa assim comigo, está ruim, mas se você está em Jesus, está bom. Porque o teu lucro é vida eterna. As coisas desse mundo vão passar. Juntai tesouros nos céus, porque traça nem ferrugem vai corroer. Mas lá é que tu vai estar juntando esses tesouros, com a tua atitude, com o teu gesto, com a tua mudança de vida, com o teu comportamento, com as ações que você pratica, com a tua fé, com a tua boca, com o teu pensamento, com o seu ser. Vive em novidade de vida. Eu vou te dar uma oportunidade para você abençoar teu irmão. Vira aí para ele e diz assim: você precisa nascer de novo. Isso, declara aí para o teu irmão, para a tua irmã. Meu Deus. Glória a Jesus. O segundo ponto que eu quero tocar, e em cima da dúvida que Nicodemos exercitou, é que nós precisamos receber Jesus, irmãos. Se precisamos ser enxertados ali na oliveira, nós precisamos receber Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, se você recebe Jesus, você é filho de Deus. Eu já falei isso ainda há pouco. Então, nós precisamos receber Jesus através da fé. Mas, pastor, por que você está falando isso? Uma igreja que praticamente está recheada de crente aqui. 100% de crentes. É porque muitas vezes o crente em Jesus Cristo age como se não tivesse Jesus. Isso é firme, rapaz. Muitas vezes agimos dessa forma. E aí crucificamos Jesus novamente. Por causa das nossas atitudes, do nosso gesto. E nós precisamos rever situações, rever algo que está cada vez mais atrapalhando aí esse caminhar com Deus. E porque precisamos acreditar que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer, queridos, que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele se tornou homem, nascido do poder do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que Ele nasceu de mulher e que foi o Espírito Santo. E Ele não herdou natureza pecaminosa de Adão. Então é por isso que Ele é chamado o segundo Adão. Porque o primeiro falhou, mas o segundo, ele veio para que se cumprisse a justiça de Deus.
É por isso que nós precisamos crer. Enquanto a desobediência de Adão trouxe a maldição do pecado para o mundo, a vida perfeita em Cristo Jesus, ela cobre as nossas transgressões. Através de Jesus, as nossas transgressões são perdoadas, porque nós aceitamos o perdão dele, e confessamos, e somos curados. Você consegue entender isso? A resposta é: precisamos nos arrepender. Arrependimento é você visualizar aquilo que te afastou do caminho, rever atitudes e voltar para o prumo, confiando nessa vida perfeita com Cristo Jesus. Somente Jesus pode te purificar. Somente Jesus pode purificar cada um de nós. Segundo ponto, precisamos ter fé que Jesus é nosso Salvador. Irmãos, tem muito crente que diz que é crente, mas não tem fé que Jesus salva. Certa vez eu perguntei para um irmão lá do Alcântara, está gravando, né? Um irmão de outra igreja, depois eu corto. E aí, tem certeza da sua salvação? Tenho não. Por quê? Você não confessou Jesus? Então, se você confessou Jesus, irmão, você tem que ter certeza da tua salvação. Não que uma vez salvo, salvo para sempre, mas pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, por viver em novidade de vida, buscar a santidade em Cristo Jesus, ter adoração como estilo de vida. Mas você precisa ter certeza do que você está fazendo, certeza desse Deus Todo-Poderoso, porque senão, se você não tiver certeza, você está invalidando a sua fé. Quantos creem que Deus pode mudar o seu ser? Deus pode mudar o seu ser, transformar. Aquele homem que outrora gostava de uma birita, Deus vai mudar, transformar. Ele fez isso comigo, por que não pode fazer isso com você? Outrora aquele homem que gostava de um rabo de saia. Quantos aqui são homens e gostavam do rabo de saia? Digam amém. Meu Deus do céu. Você não gostava de mulher não, homem? Eu gosto de mulher. Mas aí eu tenho meus olhos agora fixos na minha mulher, porque Deus transformou meu ser. Ficaram quietos, né? Vou fazer uma rede de homens só com vocês, tá? E aí, vamos dar a segunda chance para eles? Quantos homens aqui gostam de mulher? Nicanor, pelo amor de Deus. Terceira chance, hein? É misericórdia. Quantos homens aqui gostam de mulher? Eu vou cortar essa parte no vídeo, tá? Quantos homens aqui gostam de mulher? Esquece. Deus, tem misericórdia desse teu povo aqui, né? Deixa quieto. Mas aí, a partir do momento que você outrora gostava de olhar para trás quando uma mulher bonita passava, você não faz mais isso, porque Deus adentrou o seu coração, mudou o seu ser. Você deixou de ser aquele homem sujeito ao pecado para ser um homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui já passou uma mulher e você olhou para trás para apreciar? Ninguém fala, né? Irmãos, pode falar, irmão. Oh, Jesus. Ó, cadê o Eliezer? Eliezer, vamos fazer uma rede de homens, que eu vou mandar ver nessa rede, tá? Hã? Ainda tem isso também, né? Tem homem, né? Tem crente nessa história também. Tá lá dirigindo, né? A mulher tá do lado e tá olhando o retrovisor assim. Crente que a mulher não tá percebendo que o olho dele tá indo lá no retrovisor. Crente. Sei.
qual nós precisamos ter fé em Jesus como Salvador, amém, irmãos? O plano de Deus foi de sacrificar o seu Filho perfeito na cruz, para pagar pela punição que merecíamos pelo nosso pecado, a morte. Então Jesus veio para purificar a sua igreja. E finalmente nós precisamos seguir a Jesus como Senhor da nossa vida, amém, irmãos? Glória a Jesus. Jesus guia todos que o recebem. Jesus, Ele é o nosso guia, amém, irmão? Jesus é que nos mostra o norte que precisamos ter. Ele, Jesus, irmãos, Ele vai julgar a todos que o rejeitam. Jesus também tem um papel de juiz. Se você ler Apocalipse, você vai ver que Jesus é amor, Jesus é graça, mas Jesus também é juiz. Então todo aquele que rejeita Jesus vai ser julgado. Então preste atenção, homem, mulher de Deus, se você vai por um caminho que não está glorificando ao Senhor e não tem arrependimento nessa causa, você pode ser julgado pelos seus atos. Afasta-me de mim, porque não te conheço. Quantos estão ligados nisso? Amém, glória a Deus. E o último ponto que eu quero tocar, já falando aí da situação aqui da oliveira, e é o terceiro ponto, tornar-se um filho de Deus. Nós já nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que confessamos a Jesus. Mas aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu de Deus. A partir do momento que você levantou a tua mão e confessou Jesus Cristo. Irmãos, outrora, antes dessa confissão, você tinha um tempo de vida. Quando você aceita Jesus, esse tempo de vida, meu irmão, já era. É a eternidade que te espera. Você tem noção disso? A morte para o crente é lucro. Quantos aqui tem medo de morrer? Isso, está esperto, é isso, irmão. Agora eu gostei. Uma igreja que não tem medo de morrer. Quantos aqui estão preparados para ir para a glória? Amém. Quantos querem ir para a glória agora? Vem para cá que eu vou orar por você. Eu vou orar por você, para você ir para a glória agora. É no tempo de Deus. Mas é isso, irmãos, é esse desejo, é saber que a morte para o crente é lucro. Porque nós temos a eternidade, nós somos nascidos de Deus. Aleluia. Assim como não tivemos influência para nascer nesse mundo, né? Porque o homem e a mulher, graças a Deus por isso, fazem o sexo, né? Dentro do casamento, graças a Deus, e o homem nasce, a mulher nasce, né? Mas não é por obras que teremos o nosso nascimento na família de Deus, mas sim pela fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só em Jesus que nós temos esse nascimento. E tornar-se um filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Isso, coisa boa. É ter a identidade de Cristo Jesus. Você tem a identidade de Cristo Jesus. A sua digital ali é conhecida ali, lá nos céus. Está lá, ó, registrada no livro da vida, está escrito o teu nome, querido. Quando chegar o grande dia, eu já preguei sobre isso, você vai receber um nome novo, que somente Deus e você vão saber. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, nós não somos mais filhos desse mundo, nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A diferença, olha isso, irmãos. O que eu escrevi aqui? Falo ou não falo? Você quer escutar? Falo ou não falo? Quer acabar o culto? Não, fala. A diferença entre os filhos de Deus e o filho do diabo. Você sabe qual é a diferença? Hein, crente? Sabe não? Abre comigo aí, 1 João,
Não é Evangelho de João não, tá? Vai lá, vai chegando lá em Apocalipse. 1 João, capítulo 3, verso de 7 a 10. 1 João, capítulo 3, verso 7 a 10. Diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Quantos praticam a justiça aqui? Então você é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele, escuta bem o que está no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O Espírito Santo de Deus está em você, irmão. Ora, esse não pode viver pecando. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, você não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O pecado pode acontecer, mas seja igual Davi, se arrependa, volte para o prumo, toma vergonha, muda a direção da tua vida, volta para o prumo, siga o caminho com Deus. Verso 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Você faz favor, vai terminar o culto, você vai em direção àquele teu irmão que não tem tanto relacionamento e vai declarar o amor em Cristo Jesus a esse teu irmão, a essa tua irmã. Amém? Amém. Deus, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Quantos aqui querem essa vida e vida em abundância? Se você outrora estava enxertado, se você estava enxertado na oliveira, e hoje se encontra fora, porque você pode estar aqui na casa de Deus, mas somente você tem essa consciência de estar enxertado ou não, ou seja, de estar no caminho ou na beira do caminho, de estar na presença ou fora da presença. Sabe aquela oração? Senhor Deus, eu quero entrar na sua presença. Aí eu penso assim, por que não estava? Não, permaneça na presença, porque se você está na presença, quando começar aquele bate-papo esquisito, sabe? Você vai sair daquele bate-papo. Quando vem uma situação pecaminosa de encontro a você, você vai, cantar pneu, foge da aparência do mal, e você está na presença do Senhor. Quantos conseguem entender? Se você reconhece que existe um vazio, esse vazio precisa ser preenchido. Eu não estou falando somente para o incrédulo que não tem Jesus, mas eu estou falando para a igreja. De repente pode ter um vazio dentro de você, irmãos, e que precisa ser preenchido por completo. Jesus quer preencher esse vazio. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ter a chave da sua vida. Jesus, Ele quer estar no centro do seu coração e preencher todo o vazio que porventura possa existir na sua vida. Se você continua a cair nos mesmos pecados, você peca, e daqui a pouco peca de novo, e você diz, eu não consigo, como é que eu faço? Jesus quer fazer essa cura na sua vida. Jesus quer te restaurar, quer te curar, Ele quer te libertar. Lembra do processo de libertação que eu preguei semana passada? Não é porque o Geraldo se batizou ontem, a Juliana se batizou ontem, que eles vão viver uma vida de flores. Geraldo, sinto muito se você pensa dessa forma. Juliana, você também que está assistindo. Não é.
É agora que o diabo vem, furioso, porque ele quer atacar aqueles que estão na presença de Deus. Mas em Jesus nós somos mais que vencedores. O diabo pode vir, meu irmão, mas ele vai bater em retirada, porque tem uma cúpula em você, tem o Espírito Santo em você, que você anda, meu irmão, vem demônio e vai batendo na cúpula e vai caindo assim, ó, pá, 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 pá. Você é crente cheio do poder de Deus, porque você nasce de novo todos os dias. Você bate no peito e diz: eu sou filho de Deus. O diabo não pode nada sobre a tua vida. Isso porque você tem Jesus, Jesus de Nazaré. Se você se encontra abatido, quem é que não fica abatido aqui? De vez em quando eu estou abatido, mas eu ordeno: minha alma louve ao Senhor. Aí você acorda segunda-feira e você pensa assim: meu Deus, eu tenho que trabalhar. Irmão, dá graças a Deus que você vai trabalhar. Dá graças a Deus pelo teu chefe. Abençoa a vida daquele homem, daquela mulher. E dá graças a Deus por tudo e todas as coisas. Porque não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Se você está naquele lugar é porque Deus está permitindo. E quer trazer crescimento para você. A partir do momento que você entender, Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Se você encontra desanimado, recebe o ânimo do Senhor da tua vida. Vive novidade de vida, recebe aí, queridos, a alegria do Senhor, nossa força. É ela que nos move. Se teu coração está triste, recebe essa alegria. Se você precisa ser renovado, recebe o renovo do Senhor sobre a tua vida. É Ele que te renova. Se estás cansado, abatido, recebe o Espírito de Deus que tira todo abatimento, todo cansaço, e recebe o novo de Deus sobre a tua vida. Os velhos sonharão, os jovens terão visão. Ele vai fazer um caminho novo onde não existe. Então recebe a esperança do Senhor sobre a tua vida. A esperança, não a esperança que morre, mas a esperança eterna é Jesus. Ele te dá o direito de sonhar. Está passando algum problema emocional? Ele é Deus que cura as emoções. Ele é Deus que sara toda enfermidade. Está com depressão? Deus está te curando aí, irmão. Precisa ir no médico? Vai! Mas creia que Jesus vai te curar. Quer seja através de uma caixa de medicamento, quer seja através da sua fé. Estou mexendo com o meu braço e sem dor. Exercita a tua fé. Viva o novo de Deus. Recebe o extraordinário de Deus. Toca no sobrenatural. É isso. O Filho de Deus precisa voar alto, voar como águia. Está se sentindo a pior pessoa do mundo? Jesus te fez mais que vencedor. Tu era filho da desobediência, agora você é filho da luz. Eu quero orar por você. Fica de pé. Se você quiser receber oração, se não quiser, fica sentado. Fecha teus olhos. Deus, nós queremos colocar a tua igreja diante do Senhor. A igreja que está de pé nessa hora, de olho fechado, e que está com a mão no coração. Deus, vai de encontro a esse homem, a essa mulher.
Ó Deus, toca no mais profundo do seu ser, e que verdadeiramente esse homem, essa mulher, possam desfrutar da novidade de vida, do nascer de novo, do processo da regeneração. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha, Deus, sobre esse teu filho, essa tua filha, e que verdadeiramente sejam transformados, curados, renovados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos a ter frutos, e frutos que permaneçam. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder sobre teus filhos, manifesta o teu poder sobre tuas filhas, que verdadeiramente aquele que está exercitando a sua fé possa viver o extraordinário de Deus. O novo de Deus se estabelecendo na sua vida, o novo de Deus se estabelecendo na sua família, no seu ministério. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja nessa hora, declarando um novo tempo, uma nova história. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo abençoado na presença do nosso Deus.